Voltamos ao vivo, diretamente do Alto do Cristo Luz, nesta sexta-feira. Como é que você está? Está nos acompanhando? Está ligadinho no canal 11? Fique ligado com a gente, porque aqui você sempre fica bem informado de tudo que acontece aqui na nossa região, né? De Camboriú, de Balneário Camboriú, de todo o nosso litoral. No terceiro bloco nós temos também as notícias policiais aqui no programa Hora do Povo, como você está já acostumado, né? Todos os dias, sempre nos assistindo. E todos os dias também, de segunda a sexta, nós temos sempre os nossos advogados que vêm com os seus temas, cada um na sua área, trazer as informações para você, porque a TVC Panorama é informação e também é cultura. Então, aproveite, absorva bem todas as informações que os nossos advogados sempre vêm trazer todos os dias aqui na TVC Panorama, no programa A Hora do Povo. E como não poderia ser diferente, na sexta-feira nós temos a doutora Fernanda Assis nos trazendo também temas importantes como esse de hoje, que é sobre direito da família. Doutora, tem mais uma pergunta que chegou aqui rapidinho para nós, no nosso telespectadora. Bom dia, doutora Fernanda, me chamo Tereza, moro na cidade de Camboriú, meu filho tem 19 anos, eu estou ganhando bem pouco e pago 30% do salário mínimo para ele. Tem como pedir para suspender, doutora? Ele não quer nem reduzir, ele quer que suspenda, doutora, o pagamento. Ali no caso, a gente tem que pensar primeiro o seguinte: a pensão alimentícia, ela é paga até o filho completar a maioridade civil ali no caso, 18 anos. Ou até 24 anos, se este filho estiver estudando, fazendo um curso técnico, fazendo uma faculdade. Ali no caso, para suspender, teríamos que saber se porventura ele está estudando ou não, se ele tem condições de arcar com os custos. Se, porventura, ele não tiver condições e não estiver estudando, aí sim poderia suspender. Para suspender, teria que ser por meio de um processo. Tem a possibilidade também de buscar o Sejusc, que é aberto ao público, né, que ajuda na questão da mediação e conciliação. Então, também ele poderia fazer essas duas formas, se encaixar no que eu falei agora. Doutora Fernanda, deixa eu pegar um gancho de uma pergunta que deve ser a dúvida também de muitos, né? Telespectadores que nos assistem nesse momento. Alguém deve passar ou ter passado por essa situação. Por exemplo, pagamento de pensão alimentícia, que a gente às vezes comenta, até no programa passado a gente comentou, foi um dos temas, né, que abordados aqui pela senhora. Pagamento de pensão alimentícia. A pessoa não fez ainda o exame, né, para constatar se o filho realmente é, né, a paternidade do filho, no caso, se é filho mesmo. A mulher, né, a esposa, pode cobrar, ou a mulher, né, a mãe, pode cobrar a pensão do pai antes ou retroativo, sendo que não tem prova nenhuma ainda. Ou é só a partir do processo deferido pelo juiz? Não, realmente você é o pai, tem que pagar a pensão a partir dali, ou todos os anos que passou. Como é que funciona, doutor? Neste caso, vai ser feito um processo ali. Se ela não sabe quem é o pai, vai ter a investigação de paternidade. Aí, beleza, detectou que é o pai, ele vai ter que começar a pagar a pensão a partir dali, então. E aí vai ter a ação de alimentos, que o juiz vai analisar todo o caso daquela criança. Aí tem que ver se é um bebê, se é uma criança, se é um adolescente, no caso. Mas a pensão só é paga depois que, por exemplo, passou 4, 5 anos, já cresceu um menino, por exemplo, né? E a pensão é só paga a partir do momento que é deferido pelo juiz, é isso? A partir do momento que ficou detectado que realmente ele é o pai, no caso. Entendi. Agora, 10h45, vamos trazer mais uma pergunta aqui. Bom dia, doutora, me chamo Antônio. Esse caso é um pouquinho inusitado, doutora. Minha companheira bebe e me agride. Tem como o que eu fazer? Ou tem alguma lei que me protege, doutora? Que protege a mulher, eu sei que tem. Mas o homem também é a mesma, né, doutora? Então, não é bem assim, vou explicar isso bem direitinho. No caso, a Lei Maria da Penha, ela é exclusiva para mulheres. Então, as medidas protetivas não servem para o homem. Inclusive, aqui no nosso país, não tem uma lei para o homem, no caso. Então, se cometeu, vamos supor, uma agressão ali, suponhamos que foi uma lesão corporal, ficar comprovado, vai ser aplicado, por exemplo, o artigo 129 do Código Penal. Então, no caso de agressão, vai ser aplicado o Código de Processo Penal, as leis correlatas aos crimes, aí beleza. E aí, no caso dele, eu recomendo fazer um boletim de ocorrência e narrar realmente o que aconteceu, que tipo de agressão foi esta.
No caso, como a senhora especificou, para a mulher tem uma Maria da Penha em termos de agressão, né, doutora? Para o homem não tem essa lei, como a senhora também frisou. Então, a solução mesmo é ir para a delegacia nesses casos de agressão, fazer um boletim de ocorrência, levar a companheira ou intimar, fazer com que chame a companheira para ver o que está acontecendo. Não é isso? Exatamente isso. E aí vai encaixar de acordo com o Código Penal ali. Foi igual eu falei, 129 ali do lesão corporal, vai ser aplicado este. É outro tipo de lesão, vai ser aplicado outro artigo. Vai ser tipificado igual para qualquer pessoa, mas não tem a Lei Maria da Penha para o homem. Maria da Penha, eu sei que a senhora já deve ter atendido no seu escritório, mas a mulher que bate no homem já atendeu, doutora? Olha, sendo bem sincera, nunca, porque infelizmente a gente sabe que é muito comum acontecer ao contrário, né? As mulheres que geralmente são agredidas pelos maridos, infelizmente. Podemos dizer que o homem que apanha não vai atrás do advogado? É isso de vergonha? Pois é. É mais ou menos por aí? Olha, assim, eu não sei nem o que dizer, né? Não sei porque eles não procuram, mas eu acho que realmente é mais difícil acontecer ao contrário. Realmente é um caso bem atípico. Muito bem, doutora. Vamos lá, então. Tem a Juscelia, doutora de Balneário Camboriú. Ela está falando assim, bom dia, doutora. O pai da minha filha não vê ela faz mais de 2 anos. Tentei contato com ele, mas sem retorno. A pensão ele está pagando. A minha filha sente falta dele. O que posso fazer para obrigar ele a visitar a filha, doutora? Olha, como ela mencionou ali que ele paga uma pensão, então eu parto do pressuposto que já existe um processo que fixou essa pensão alimentícia. No caso das visitas, o que ela pode fazer é comunicar ao juiz do que está acontecendo e aí, a partir dali, entrar com cumprimento de sentença com multa. E aí ele vai ser intimado para poder cumprir as visitas e, se porventura ele não cumprir, ele vai ter que pagar uma multa ali que vai ser fixada pelo próprio juízo. Então, basicamente, seria isso. Doutora Fernanda, sempre é bom nesses casos aqui, né? Está dizendo que o pai procura pouco, né, a visitação ou ver o filho ou a filha, né? O ideal seria nesses relacionamentos, né, doutora, o casal, até para o bem do filho, né, ou da filha, entrarem num consenso, né, de ambos dividirem, né, ali as responsabilidades. Eu acho que o caminho seria aí esse, né, doutora, para não ter esse tipo de problema, não é? Porque faz muito mal para a criança isso, não é? Com certeza. Eu sempre falo que o direito de família, mais do que ter a lei ali, é o bom senso, é o diálogo, é cumprir o combinado. Agora eu não consigo mais ver meu filho porque eu mudei de estado, de país, mas tentar resolver da melhor forma e pensar que a gente está falando, às vezes, de uma criança, de um adolescente, e que a gente sabe que sofre questões psicológicas, às vezes, de não ter a presença do pai. Então, é muito importante os pais pegarem realmente juntos e frisando, assim, com o objetivo de proteger aquela criança, aquele adolescente, porque isso vai fazer uma grande diferença no futuro também. Doutora, tem um detalhe que veio agora na mente, né, para fazer uma pergunta que também, com certeza, deve ser aí as mães, né, de repente sempre conseguem sair do relacionamento, arrumam às vezes um homem que tem responsabilidade e esse companheiro trata o filho dela, né, como se fosse realmente filho. Tem a possibilidade, doutor, até para o nosso telespectador saber, tem a possibilidade de incluir o sobrenome, de repente, da pessoa, né, do atual companheiro, incluir no nome, se for o gosto de todos, né, incluir o sobrenome na criança também, no nome da criança? É possível, sim. No caso ali, vamos supor que tem um padrasto, né? E aí ele pode, sim, na certidão de nascimento, averbar e incluir o nome desse pai ali, sim, do sócio afetivo, no caso. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Marcelo de Itajaí. Bom dia, doutora, bom dia, Dilson. Quero fazer testamento dos meus bens. Preciso pegar um advogado? Deve, né, doutora? Vou explicar isso. Na verdade, o que acontece? Com relação respondendo a pergunta dele primeiro, não precisa de um advogado. Mas eu entendo que seja importante porque o advogado ele vai instruir aquela pessoa, né, e vai explicar também ali todas as fases e também ter uma estratégia dos bens da pessoa, porque no caso do testamento você não pode dispor de todo o teu bem.
é só da metade, 50%. E também tem todos os requisitos que precisa seguir. Por exemplo, só pode ser uma pessoa que tenha mais de 16 anos. Tem que ter capacidade civil. O que seria isso, por exemplo? Eu recomendo meus clientes a ir no médico e fazer um laudo ali, um atestado médico comprovando que ele tem capacidade de testar, de fazer aquele testamento. Isso é muito importante, porque vamos supor que não seja feito isso. Lá na frente, alguém pode alegar uma nulidade. Então, tem vários detalhes que precisam ser observados. Aquela pessoa, por exemplo, está fazendo um testamento, mas foi coagida por um terceiro a fazer. Então, também precisa se atentar a todos esses detalhes. Então, assim, não precisa, mas seria muito importante uma consultoria jurídica, sim. Já que nós estamos falando na questão de bens, de inventário e, enfim, de fazer todo esse processo, doutora, gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador. Demora muito, doutora, por exemplo, faleceu o pai, né, que é o provedor de toda a família, e precisa ser feito, né, o inventário, né, para a divisão dos bens. Desde do começo ali do processo, demora muito tempo, doutora, para tudo se desenrolar, porque isso deveria ser feito antes, não é verdade? Com relação... testamento e tudo mais, né? Sim, com relação ao inventário em si, assim, não tem como dar uma resposta concreta, porque suponhamos que a pessoa faça um inventário extrajudicial, ele pode ser bem mais rápido. Vai ser judicial, tem um monte de litígio, pode demorar muitos anos, tem inventário que já demorou muitos anos. Então, assim, tudo vai depender, eu já falei outras vezes, inclusive, do planejamento sucessório. É uma família que organizou tudo certinho, dividiu os bens dos filhos, teve testamento, fez doação, aí facilita. Agora, o tempo exato, eu acho muito arriscado dizer o tempo, porque vai depender do caso concreto mesmo. Tem uns que demoram mais, outros menos, vai depender de toda a demanda, de todo o contexto, né, doutora, de como é julgado isso, né? E outra coisa também, se for o inventário judicial, tem a questão do próprio judiciário que já demora em si, porque são muitos processos. Eu mesmo trabalhei no judiciário e sei que chega, muitos casos por dia. Então, também tem essa questão que vai depender de cada estado, de vários fatores mesmo. Ou seja, a paciência de todos, né, da família é fundamental, não é, doutora? Exatamente. Agora 10h54, programa Hora do Povo dessa sexta-feira. Sejam bem-vindos, você que está chegando agora. Fique ligadinho aí na nossa programação. Logo mais tem o Muito Mais com a Fábio Ismani e depois o nosso TVC News. E hoje, ao vivo, sexta-feira, a doutora Fernanda Assis, advogada civil, nos trazendo aí importantes respostas, né, de direito da família. Tem mais um aqui, doutora, mais uma pergunta para a doutora Fernanda. Bom dia, doutora. Estou grávida do meu ex, posso exigir pensão dele, doutora? Que situação também, né? Como ela disse que é um ex, ela pode sim, com certeza, exigir ali os alimentos gravídicos, como ela está gestante, no caso. E aí, o que vai acontecer? Para exigir esses alimentos gravídicos, tem que comprovar que realmente aquela pessoa é o pai. Por ser um ex, fica um pouco mais fácil, porque ela pode comprovar por meio de fotos, de vídeos, que realmente há indícios dele ser o pai da criança. Então, o juiz vai fixar ali os alimentos gravídicos, e é importante dizer que essa ação vai ser em nome da gestante, não em nome do nascituro, que é outro ponto. E aí, quando o bebê vier a nascer, tem que converter esses alimentos gravídicos em pensão alimentícia, porque aí não vai ser mais para a mãe, vai ser para a criança. Então, é importante respeitar todos os requisitos também. Falando em pensão alimentícia, qual é, doutora, só para lembrar aí também a memória, né, dos nossos telespectadores, qual é a porcentagem que o pai deve pagar, né, da pensão alimentícia? Claro, depende do salário e tudo mais, né? A pensão alimentícia em si, geralmente ela é fixada em 30% do rendimento. Só que, como eu já falei outras vezes, sempre vai sobrepesar a necessidade da criança, a condição do pai. Então, são vários requisitos que precisam ser analisados. E se, por exemplo, o pai tem que pagar pensão para 3 filhos, doutora, como é que é feito? Ele ganha ali, vamos colocar ali, ganha 2 salários, por exemplo. Como é que é dividida essa porcentagem para os 3 filhos?
Aí, no caso, o juiz ele vai analisar as provas que tem nos autos. Ah, tem 3 filhos, ele ganha 2 salários que tu falou, por exemplo, então ele vai sobrepesar. Ah, todos são filhos de uma mesma mãe, estudam nas mesmas escolas, então assim, vai ter que assim, analisar realmente a documentação, para aí sim ter uma resposta de quanto vai ser aplicado ali para aquelas crianças. Perfeito. Eu acho que é uma divisão, né, doutora, de valores, né, que não pese nem para o pai, porque pode comprometer também o orçamento dele, né? Então, é uma série de análises que tem que ser tomada pelo juiz, né? Sim, sempre vai ser analisada ali a proporção e a razoabilidade, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta? A Rosimar, doutora, ela está quase pedindo uma orientação. Minha filha tem 13 anos e não quer estudar de jeito nenhum. Ela diz que quer ser influencer digital. Não sei o que fazer. Pode me ajudar, doutora, nesse caso? Assim, o ideal é ela conversar com a filha, entender o que realmente está acontecendo com a criança, o motivo dela querer ser influencer. Agora, se for pensar medidas jurídicas, ela poderia buscar o conselho tutelar, porque o conselho tutelar ele tem profissionais ali para poder atender a criança e também os pais ali, genitores, e vai dar a instrução da melhor forma. Inclusive, tem vários cursos que eles fornecem também, programas sociais para ajudar essa família. Mas, assim, é um assunto realmente muito delicado, porque é a vida de uma criança que está em jogo, de um adolescente ali no caso, e de certa forma tem que conversar e entender, porque assim, essa criança, esse adolescente, ele pode ser um influencer, virar um famoso e virar realmente uma profissão e gostar disso, pode acontecer, mas ele também pode tentar a sorte e não dar certo. Então, eu digo que é até difícil, às vezes tem casos, a gente dá muito pitaco, porque envolve muitas situações. Eu não conheço a história dessa criança, dessa família, então tem que analisar o caso concreto. Mas medidas jurídicas, eu recomendaria buscar o conselho tutelar, que lá eles vão ter as melhores instruções para esta família. Primeiro passo seria isso, né, doutor? Conselho tutelar, né? Procurar o conselho realmente para intervir nesse caso, né? Seria a melhor forma. Tem mais uma pergunta? O Gustavo está falando assim, doutora. Bom dia, tenho 2 pais, o biológico e o que me criou. Vou receber herança dos 2, doutora? Como é que fica essa questão? Isso também está sendo bem comum nos últimos tempos. Ali no caso, se ele vai receber herança dos 2 pais, vai depender de como está a certidão de nascimento dele, porque se na certidão constar a averbação também do pai socioafetivo, sim, ele vai receber a herança dos 2 pais. Muito bem. Agora são 10h59. Vamos para a última pergunta desse quadro hoje com a doutora Fernanda Assis. Bom dia, doutora. Me chamo Robson. O meu pai, o pai do meu filho registrou ele com o nome do avô, mas não autorizei. Quero outro nome. Estou chateada. O que posso fazer, doutora? É uma moça, né? Pelo que eu entendi, a criança foi registrada com o nome do avô e a mãe ali no caso não ficou satisfeita, foi o que eu entendi. Se for isso, eles conseguem fazer a alteração do nome até 15 dias após o registro e é feito direto no cartório. Então, basicamente seria isso. Depois de adulto, é possível trocar o nome, doutora? Ah, não gosto mais do meu nome, quero trocar. Como é que faz? É possível? Porque eu já vi na televisão aí várias pessoas, né, artistas trocando nome e tudo mais. Como é que funciona, doutora, isso? Olha, é possível sim. Hoje em dia, muitas coisas mudaram. Então, vamos supor que a pessoa tem um nome vexatório. Ela consegue, sim, por exemplo, mudar. Ou, às vezes, até questão de mudança de nome, de sexo também, então é possível. Então, essas coisas são possíveis, sim. Perfeito, 11 horas pontualmente. Vou agradecendo a doutora Fernanda nessa sexta-feira por ter vindo fechar a nossa semana nessa sexta-feira de sol. Já desejando à doutora Fernanda um ótimo final de semana e, claro, né, sexta-feira que vem aguardo a doutora aqui novamente para trazer outros temas de interesse da nossa comunidade. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Adilson. Muito obrigado, pessoal de casa e ótimo final de semana a todos. Muito bem, doutora Fernanda Assis ao vivo, todas as sextas-feiras com a gente aqui na TVC Panorama. E você vai ver depois do intervalo comercial, preso assaltantes que atacaram ali, fingiram ser funcionários de uma empresa de telefonia e acabaram aí sendo presos pela Polícia Militar. É um instante só e já voltamos.